Olá, turma da pedagogia. Sejam muito bem-vindos à nossa aula síncrona de hoje. É muito bom ter todo mundo aqui para a gente mergulhar de cabeça nessa análise estrutural. Eu estou no comando desse encontro junto com uma parceria mais do que especial. E aí, pessoal, é um prazer enorme estar com vocês, nossos futuros colegas de profissão. Olha, a gente montou a apresentação de hoje com o maior carinho. Inclusive, usamos elementos visuais bem fortes, com letras grandes, pensando exatamente em quem está acompanhando a gente aí pela tela do celular. Ninguém vai perder nenhum detalhe. Com certeza. O nosso foco hoje é desvendar a planta baixa de um projeto de pesquisa. Como é que a gente desenha de fato uma pesquisa e intervenção educacional? Hoje nós vamos entender juntos a arquitetura que sustenta a teoria. Apresentador B, e para nossa jornada fazer sentido, o nosso roteiro de obras de hoje tem 6 etapas. A gente vai desde a leitura do território do ambiente educador, passa pela faísca, que acende a investigação, aprende a delimitar isso tudo, calibra nossa bússola e, finalmente, chega no canteiro de obras. É um passo a passo bem lógico, né? A gente pega aquela primeira grande inspiração e transforma num alicerce acadêmico super robusto. Bom, vamos dar o nosso primeiro passo então. Seção 1, o território como corpo. O segredo aqui é olhar bem de perto para os espaços onde a educação acontece. Sabe aquela ideia de romper os blocos cinzas e dar espaço para elementos vivos? Isso é o que a gente chama de desemparedamento. O convite que a gente faz para vocês hoje é escapar daquelas paredes tradicionais da sala de aula, daquela luz fluorescente fria, e passar a enxergar o território, seja ele escolar ou não, como um corpo vivo. Um corpo que pulsa e está cheio de potencial para a pesquisa. Perfeito. E o detalhe do martelo batendo ali no mapa é justamente aquele clique, aquele momento decisivo onde você crava a sua escolha. O espaço está definido, agora a gente precisa entender qual é a matéria-prima dali que realmente desperta a nossa curiosidade investigativa. E isso nos leva direto para a seção 2, o ambiente como educador. É aqui que a gente traz o embasamento teórico para entender como esses espaços interagem fisicamente com as pessoas. Exato. O espaço definitivamente não é só um cenário onde as coisas acontecem. Apresentador B. Se a gente pensar na abordagem de Reggio Emília, a gente vê essa ideia de uma arquitetura viva funcionando em camadas. Lá no miolo, no centro de tudo, está a criança. O primeiro círculo em volta dela, o primeiro educador, é o adulto, que planeja e faz a mediação. O segundo educador são os pares, as outras crianças, aquela troca social riquíssima. Mas o grande salto é olhar para a camada mais externa, que é o terceiro educador, o próprio ambiente. O espaço físico natural abraça o aluno e provoca o aprendizado o tempo todo. E, para amarrar essa ideia, a gente tem uma reflexão fantástica do Loris Malaguzzi. Ele diz o seguinte: se o espaço é rígido e cinza, ele educa para a obediência. Se é aberto e natural, educa para a autonomia, imprevisibilidade e investigação. Gente, isso muda tudo. Significa que nenhum espaço é neutro. Uma parede nunca é só uma parede. Ela está o tempo todo comunicando valores para quem está ali dentro. Totalmente! E depois de reconhecer essa potência toda dos espaços, a gente precisa vestir a camisa da academia. Vamos para a seção 3, a faísca da investigação. Essa é a hora de trocar de óculos, literalmente. É o rito de passagem do estudante curioso para o pesquisador. Uma coisa é usar a lente do interesse, que é olhar com o coração para aquilo que é bonito, tipo ver as crianças brincando na horta e achar o máximo. Mas, na pesquisa e intervenção, a gente é obrigado a usar a lente do problema. É com ela que a gente mapeia dúvidas estruturais, lacunas ou conflitos na dinâmica do espaço. E a gente tem que ir além do encantamento, né? Fazer um projeto de intervenção não é sentar no banco da praça, achar tudo lindo e ir embora. A pergunta central é: o que a gente quer mudar? A missão é planejar uma ação concreta para transformar uma realidade, para resolver ou, pelo menos, aliviar um conflito educacional. E para não se perder nesse mar de possibilidades, chegamos na seção 4, a arte de delimitar. É a hora de afiar a metodologia. Apresentador B, o Gil, tem uma sacada genial sobre isso. Ele fala que a gente foge do projeto Geleia. Sabe aquele projeto molenga, sem espinha dorsal, que tenta abraçar o mundo inteiro? Do tipo, vou pesquisar a escola inteira. A gente pega essa ideia ampla, passa pelo funil, que é o filtro de Gil, e transforma num projeto esqueleto. Uma estrutura firme, com ossos mesmo, onde a gente sabe exatamente onde, quando e com quem a pesquisa vai acontecer. E como que essa ideia ampla vira de fato um problema de pesquisa que exige resposta? Anotem essa regra de ouro, turma. Todo projeto começa com uma pergunta-problema clara.
E, sendo uma pergunta, ela tem que terminar com um belo ponto de interrogação. Exatamente. Se não tem ponto de interrogação na formulação, sinto muito, mas não é pesquisa. É só uma declaração de boas intenções. Com o problema bem enquadrado, a gente parte para a seção 5, a bússola da intervenção. É aqui que a gente define a direção que vai tomar. Pensem numa bússola que funciona como um sistema de engrenagens. O nosso objetivo geral é o que dá o norte. E tem uma regra gramatical inquebrável na academia. O objetivo geral, sempre, sem exceção, começa com um verbo de ação no infinitivo. O verbo é a engrenagem mestre que faz o projeto sair do papel. E faz muito sentido, porque existe uma escadinha lógica aí. O primeiro passo é identificar ou descrever, ou seja, mapear aquele território. O passo 2 é analisar ou avaliar, para entender o que está acontecendo ali nos bastidores. Até que a gente chega no passo 3, que é a cereja do bolo, propor ou intervir. É você desenhar uma experiência educacional completamente nova. Percebem como um passo pavimenta o caminho para o outro? Para facilitar a vida de vocês, a gente tem uma listinha rápida de verbos acadêmicos que são excelentes pontos de partida. Analisar, avaliar, comparar, criar, desenvolver e propor. Se você ancorar o seu objetivo geral num desses verbos, já é meio caminho andado para uma intervenção de sucesso. Maravilha! E assim, a gente desembarca na nossa sexta e última sessão, o canteiro de obras. É a hora de pegar essa planta baixa maravilhosa e nos preparar para a obra em si. Mas presta atenção numa coisa super importante. Ninguém levanta um prédio flutuando no ar, né? O autor Severino lembra a gente de que os livros, os grandes teóricos da área, são os pilares que seguram o nosso projeto em pé. Para a pesquisa ter peso científico e autoridade, ela não pode ser baseada no simples achismo. É a teoria e a documentação que dão aquele verniz de respeito para a nossa prática educacional. E aí a gente chega nessa equação linda da pesquisa e intervenção. Você pega o território, soma com o filtro para achar o problema, adiciona a bússola, que é o verbo de ação, e calça tudo isso com a base teórica. A soma disso tudo resulta numa arquitetura de pesquisa robusta, estruturada e pronta para impactar a realidade. A teoria está na mesa, o esqueleto está montado e os pilares estão firmes. A pergunta que a gente deixa reverberando para vocês agora é: o ateliê está oficialmente aberto. Com todas essas ferramentas na mão, qual vai ser a próxima grande intervenção educacional que vocês vão construir? A gente mal pode esperar para ver. Uma excelente obra a todos e até o nosso próximo encontro.